Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Raciocina Aqui Comigo. Gente, eu comprei até um microfoninho para isso. Olha que bonitinho. Bem, o que é o Raciocina Aqui Comigo? Raciocina Aqui Comigo vai ser um canal no YouTube. Pois é, mas é que eu ainda não aprendi a mexer. Então, eu vou ir soltando os vídeos aqui no TikTok, porque ele tem um objetivo muito importante, muito especial, que é ajudar você a se preparar para o Enem. Então, até que eu aprenda a mexer no YouTube, né? Pode ser que o Enem já tenha passado. Por isso, eu vou começar por aqui, tá bom? Então, os vídeos do Raciocínio Aqui Comigo serão estritamente biológicos, né? Pra gente estudar mesmo. E ele tem um objetivo bem legal, que é resolver exercícios de biologia. Então, é um espaço para que você possa aprender, fixar, revisar o conteúdo. Fique à vontade de questionar, certo? Se você gostar, deixe aqui o seu like e se inscreva no canal. Isso é depois. Mas agora, então, para o primeiro episódio, nós vamos conversar sobre mitocôndrias. Mitocôndria. Gente, mitocôndria cai muito no Enem e cai de diversas formas. Então é um assunto muito importante e vem raciocinar comigo. Bem, pessoal, a primeira questão fala assim: segundo a teoria evolutiva mais aceita hoje, as mitocôndrias, organelas celulares responsáveis pela produção de ATP em células eucariotas, assim como os cloroplastos, teriam sido originados de procariontes ancestrais que foram incorporados por células mais complexas. Uma característica da mitocôndria que sustenta essa teoria é a... Então, já está dizendo que mitocôndria produz ATP. Para quem não lembra, o ATP é a moeda energética. A mitocôndria faz respiração aeróbica. Lembra também que tem 3 etapas: a glicólise no citoplasma, o ciclo de Krebs na matriz mitocondrial e a cadeia respiratória lá na crista mitocondrial. Então, temos que lembrar da anatomia ali dessa mitocôndria. Também fala aqui de células eucariontes. O que é uma célula eucarionte? Aquela célula que tem núcleo. E fala do cloroplasto. O que tem a ver o cloroplasto e a mitocôndria? Pessoal, tanto o cloroplasto quanto a mitocôndria são organelas que possuem seu próprio DNA. E ele é um DNA circular, que lembra muito, então, um procarioto. Além disso, os ribossomos do cloroplasto e da mitocôndria são parecidos com dos procariotos, tá? Então, essas duas aqui são características muito importantes que fundamentam a teoria da endossimbiose. Então, vamos lá. A questão da produção de ATP, como fala na alternativa A, não faz muito sentido porque não é algo que vai sustentar a hipótese. A presença de parede celular. A mitocôndria não tem uma parede celular. Ela tem dupla membrana, mas também não é uma característica que vai, digamos que, definir aí a teoria. Presença de membranas envolvendo e separando a matriz mitocondrial do citoplasma. Ela tem, mas não é isso que fundamenta ela ter uma origem microbiana. Capacidade de autoduplicação dada por DNA circular próprio, semelhante ao bacteriano. Agora sim, até me emocionei. Isso aí é a resposta. Presença de um sistema enzimático eficiente às reações químicas do metabolismo aeróbico. Beleza, mas nós temos bactérias que não possuem mitocôndria e também fazem respiração aeróbica. Então, também não é isso que vai justificar a teoria. Ok? Primeira questão. Aí nós temos uma próxima questão aqui. Eu tenho que selecionar questões menores. Todas essas questões, pessoal, são do Enem, mas quando eu fui copiar a questão, eu esqueci de tirar o enunciadozinho. Num próximo vídeo eu mantenho aqui para que vocês saibam o ano da questão. Aí aqui fala assim: companheira viajante suavemente revelada, bem no interior de nossas células, uma clandestina e estranha alma existe. Silenciosamente, ela trama e aparece cumprindo seus afazeres domésticos cotidianos, descobrindo seu nicho especial em nossa fogosa cozinha metabólica, mantendo a entropia em apuros, em ciclos variáveis noturnos e diurnos. Contudo, raramente ela nos acende, apesar de sua fornalha consumi-la.
Sua origem microbiana. Está vendo? Outra questão do Enem que de novo volta na teoria da endossimbiose. Aí ele fala aqui, né, que ela se julga adaptada às células eucariontes, considerando-se como escrava, uma serva a serviço de nossa verdadeira evolução, porque nós precisamos da mitocôndria e quando surge o cloroplasto e a mitocôndria, tem um ganho evolutivo muito grande, né? Então, isso foi um salto evolutivo. Beleza, que organela que seria essa? Mitocôndria. Ah, prof, mas fiquei perdido. Ó, foca aqui. Fala de uma estrutura que vive no interior da minha célula, que tem uma origem microbiana, ou seja, uma estrutura que era externa. Tá falando da teoria da endossimbiose. Não tem cloroplasto aqui, então, resposta é mitocôndria. Em um outro vídeo, eu venho para a gente revisar também as demais organelas, tá? Mas agora não... Senão a gente vai sair daqui amanhã. Outra questão. Vamos para a próxima questão. Essa questão aqui é muito importante também, porque como a mitocôndria e o cloroplasto, eles têm esse próprio DNA, eles são usados muito na questão da engenharia genética. Então, olha essa questão. A estratégia de obtenção de plantas transgênicas pela inserção de transgenes em cloroplastos, em substituição à metodologia clássica de inserção do transgene no núcleo da célula hospedeira, ou seja, não estou usando o DNA nuclear, estou usando o DNA do cloroplasto. Aí aqui fala, né, que aumenta a produção de proteínas recombinantes, tá? O mesmo tipo de estratégia poderia ser utilizada para produzir proteínas recombinantes em células de organismos eucarióticos não fotossintetizantes, como as leveduras. Levedura não tem cloroplasto, então vamos pensar. Se eu quero fazer essa manipulação genética, mas eu não posso usar o cloroplasto porque ela não tem, que organela ela teria que tem seu próprio DNA? A bendita da mitocôndria, ok? Aí ele fala, como as leveduras que são usadas para a produção comercial de várias proteínas recombinantes e que podem ser cultivadas em grandes fermentadoras, né? Mas elas não têm o cloroplasto, considerando a estratégia metodológica descrita, qual organela celular poderia ser utilizada para a inserção de transgenes em leveduras? Mitocôndria. Então, veja que aqui ele fala do cloroplasto, fala do transgene, mas cita que a levedura não tem o cloroplasto. Então, a única organela que tem seu próprio DNA é mitocôndria. Vamos aqui para uma próxima questão. Ó, outra coisa. O Enem, e assim também o vestibular, além de falar da mitocôndria na produção de energia, na questão da engenharia genética, também é utilizada em questões sobre questões genéticas para ver parentesco, grau de parentesco. Por quê, pessoal? As mitocôndrias que nós temos, elas são geneticamente idênticas às das nossas mães, né, da mãe, da avó materna, da origem materna. Por que isso? Porque no momento da fecundação, quando o espermatozoide ele passa então o seu núcleo para o óvulo, ele em si não contribui com mitocôndrias. Então, todas as mitocôndrias que vão se formar nesse zigoto vêm da mãe, tá? Então, atenção a essa questão. Para a identificação de um rapaz vítima de acidente, fragmentos de tecido foram retirados e submetidos à extração de DNA nuclear. Para comparação com o DNA disponível dos possíveis familiares, pai, avô materno, avó materna, filho. Como o teste de DNA nuclear não foi conclusivo, os peritos optaram por usar também DNA mitocondrial. Ah, mas por que isso? Porque nós temos mais cópias de mitocôndria dentro de uma célula do que do DNA nuclear. E aí, para identificar o corpo, os peritos então devem verificar se há homologia entre o DNA mitocondrial do rapaz e o DNA mitocondrial da avó materna, tá? Então, lembra
que o DNA mitocondrial é sempre igual da sua mãe e também no caso da sua avó, tá? Ele tem origem materna. O espermatozoide não compartilha organelas com o ovo. No caso aqui, né, com o ovócito que ele vai fecundar. Pessoal, próxima questão. Fala assim. E vou voltar na questão da fecundação. Mitocôndrias são organelas citoplasmáticas em que ocorrem etapas do processo de respiração celular. Nesse processo, as moléculas orgânicas são transformadas e, juntamente com o oxigênio, são produzidos gás carbônico e água, liberando energia que é armazenada na célula na forma de ATP. Na espécie humana, o gameta masculino espermatozoide apresenta em sua peça intermediária um conjunto de mitocôndrias cuja função é... Então, para nós lembrarmos, o espermatozoide, ele tem a região ali do acrossomo, onde ele guarda ali o núcleo, onde ele guarda as enzimas para que ele possa perfurar esse ovócito. E essa peça intermediária, ela é rica em mitocôndrias, para que ele possa, então, se locomover no canal vaginal até chegar lá na tuba uterina e encontrar esse ovócito. Aí ele fala, que esse conjunto de mitocôndrias tem função de acelerar a maturação durante a espermatogênese? Não. Localizar a tuba uterina para a fecundação do gameta feminino? Não. Então, assim, nós sabemos que a estrutura do ovócito libera substâncias químicas que são atrativas, que fazem lá uma quimiotaxia para esse espermatozoide, isso acontece, mas não tem nada a ver com a mitocôndria. Fornecer energia para a locomoção. Sim. Facilitar a ruptura da membrana do ovócito? Não, isso é questão das enzimas que ele tem lá no acrossomo. Aumentar a produção de hormônios sexuais masculinos? Não. Então, mitocôndria produz energia, ok? Próxima questão. As proteínas de uma célula eucariótica possuem peptídeos sinais. O que é um peptídeo sinal, meu querido? Quando a proteína ela é recém-produzida e ela precisa sair dessa célula e ir atuar em outra célula, ou seja, ela não vai atuar no próprio citoplasma, ela precisa de um peptídeo sinal, que é como se fosse como é que eu vou dizer? Uma estrutura que guia ela para que ela chegue no lugar que ela vai atuar, certo? E aqui fala assim, que esse peptídeo sinal são sequenciamentos de aminoácidos responsáveis pelo seu endereçamento. Então, logo que a proteína é produzida, quando ela vai para fora, ela já recebe esse mapinha. Você vai ir para tal lugar. Quando ela chega na sua célula alvo, é clivado, é cortado esse mapinha e aí ela segue para fazer sua função. Aí aqui fala assim, que um pesquisador desenvolveu uma nanopartícula capaz de carregar proteínas para dentro de tipos celulares específicos. Agora ele quer saber se uma nanopartícula carregada com uma proteína bloqueadora do ciclo de Krebs in vitro é capaz de exercer uma atividade em uma célula cancerosa, podendo cortar o aporte energético e destruir essa célula. Ao escolher essa proteína bloqueadora para carregar as nanopartículas, o pesquisador deve levar em conta um peptídeo sinal de endereçamento para qual organela? Então aqui, o que você tem que lembrar? Que o ciclo de Krebs acontece na mitocôndria. Acontece na mitocôndria, ok? Segunda etapa da respiração celular. Bem, pessoal, as questões que eu separei de mitocôndria eram essas. Esse vídeo ficou até um pouco mais longo do que eu achei que ficaria. Vou tentar ser mais breve em um outro vídeo. E é isso, espero que vocês tenham entendido alguma coisa, tenham conseguido recapitular sobre esse assunto. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!